A declaração de Jesus, "Eu sou a ressurreição e a vida", transmite uma mensagem significativa do Evangelho para aqueles que enfrentam períodos de perda e de sofrimento. A ressurreição de Lázaro, registrada em João 11, não se limita a um milagre ocorrido no passado, mas representa uma verdade viva que proporciona esperança tanto no presente como no futuro. Jesus detém poder sobre a morte e oferece vida eterna, convidando-nos, assim, a fortalecer a nossa fé nele. Eu sou Jonathan Cadiz e quero estudar com você mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde ou uma boa noite, a depender do horário que você está assistindo agora esse vídeo. Hoje nós vamos para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Lição essa do segundo trimestre de 2025 da CPAD, Classe dos Adultos, comentada pelo pastor Elienay Cabral, que tem por título "E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor". Estamos na lição 7, lição essa que será ministrada no dia 18 de maio de 2025. E como você pode observar, já passamos da metade desse trimestre. Como sempre, tem link na descrição desse vídeo para ajudar na sua lição, tá bom? Temos o link da revista, do livro de apoio, link com dinâmicas, links com subsídios. Temos também uma novidade para você, tem um link também, antes de falar da novidade, das redes sociais do pastor Joiade Serra, tá? Que é um colaborador nosso aqui e disponibiliza muito material bom para a sua classe da escola dominical, tá? Tem o Telegram, tem o YouTube, tem o Instagram, e em todas essas redes sociais o pastor Joiade, ele disponibiliza materiais para a lição da Escola Bíblica Dominical. E modéstia à parte, são materiais muito bons, tá bom? A novidade é o link que nós estamos disponibilizando do nosso canal agora no Telegram. Então agora nós estamos também no Telegram, Colégio do Discípulo EBD, colocando materiais diários tanto da CPAD quanto da Betel. E qual é a vantagem de você estar inscrito no Telegram? Primeira vantagem é que você vai receber os materiais em primeira mão. Antes, às vezes, de eu colocar aqui no YouTube, eu já coloco lá. Então, antes de qualquer rede social, você vai ter acesso a todo o nosso esboço, a todo o material que nós, visual, né? Os slides que nós colocamos aqui, você vai ter em primeira mão no Telegram, tá bom? Essa é a primeira vantagem. Outra vantagem é que o Telegram ele não consome a memória do seu computador, do seu celular, porque tudo fica salvo na nuvem. Você só vai baixar aquilo que você quer utilizar. Sem contar também que o material visual ele sai melhor quando você baixa ele pelo Telegram. Então é muito bom você estar lá com a gente inscrito no nosso canal no Telegram, tá bom? Colégio do Discípulo EBD. Ajuda a gente lá também e a gente também vai te ajudar lá, tá bom? Se você já é inscrito, muito obrigado, Deus abençoe sua vida, é um privilégio ter você novamente. Assistiu todas as lições até agora? Deixe nos comentários, tá? Deixa o seu nome, deixa a sua cidade, diga pra gente se você já é inscrito. Se você não é, se inscreva, tá bom? Ative o sininho das notificações, deixa o seu like, tá? Para nos ajudar, para nos abençoar. Comente, curta, compartilha, deixa nos comentários também, ó, me inscrevi hoje e eu vou lá especialmente te responder, tá bom? Deixe nos comentários o que você achou dessa lição, o que você achou de outras, caso você tenha já assistido, e também não deixe de compartilhar. Coloca no grupo da sua igreja, manda para os seus amigos. Quando você faz tudo isso, você ajuda bastante esse canal, porque o YouTube vai entender que os nossos materiais são relevantes, e assim ele vai abrir mais possibilidades de visualizações para a gente, tá bom? Tudo isso que eu disse aqui também vale para você que é inscrito, tá? Deixa o seu joinha, tá bom? Compartilha esse vídeo com alguém, coloca no grupo da Escola Dominical, manda para os seus amigos, e não deixe de comentar. Quando você comenta, a gente continua o assunto, a gente continua a conversa nos comentários, tá bom? Eu quero começar aqui, como sempre com você, em oração, tá? Quero orar pela sua vida, orar por essa aula, e eu te peço que me ajude em oração agora, tá? Não me deixe orar sozinho. Pai, obrigado por estar de novo aqui, Pai, usando esse recurso que é o YouTube para poder falar da Tua Palavra. Eu te peço Tua graça, Pai. Eu te peço sabedoria do alto. Nos ajuda, nos ilumina, que seja uma aula edificante, não só aqui, mas também nas nossas igrejas. Nos ajuda, nos fortalece, para que nós possamos continuar sempre
com a visão do reino, com a visão espiritual e sempre empenhados em compartilhar, ensinar a Tua palavra, Pai. Abençoa a vida desse professor, desse superintendente, desse aluno, em nome de Jesus, Pai. Dê graça, dê sabedoria, para que ele possa ministrar uma aula poderosa, que haja almas nas nossas aulas, que haja verdadeiramente frutos, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E juntos seguiremos, claro, sempre sendo edificados pela palavra de Deus. Na lição passada nós vimos a lição 6, por título, O Bom Pastor e Suas Ovelhas. E na ocasião nós analisamos que Jesus é a porta das ovelhas, o único acesso para o pecador alcançar a salvação e estabelecer a comunhão com Deus. Esclarecemos também o simbolismo do aprisco, enquanto espaço de segurança, assistência e pertencimento ao corpo de Cristo. E diferenciamos as atitudes do bom pastor dos comportamentos egoístas do mercenário. Hoje nós vamos para a lição 7, que tem como título Eu sou a ressurreição e a vida. O textuário dessa lição está no Evangelho de João, capítulo de número 11, versículo de número 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A verdade prática diz que o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E por essa razão, temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso com Ele. Que mensagem forte! Primeiro, uma afirmação. O Senhor Jesus é a ressurreição e a vida. E isso tem uma consequência. Por essa razão, temos a garantia, e uma promessa carregada aqui como consequência. Um dia teremos um corpo glorioso como o dele. As verdades práticas sempre são muito ricas, sempre carregam consigo uma verdade ou verdades muito importantes. E por que esse nome, verdade prática? É importante, professor, que você entenda que isso aqui é uma verdade que os seus alunos vão precisar sair da classe entendendo. Para quê? Para que eles possam praticar. Por isso, verdade prática. Então, olha só as verdades presentes aqui. O Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e também a vida. Ressurreição no grego é anástasis. Etimologicamente vem de aná, que é de novo, para cima, e estemis, que é ficar de pé, levantar. O sentido literal é levantamento, ou ficar de pé novamente. O seu uso no contexto do mundo antigo, no mundo greco-romano, anástasis era uma ideia quase absurda. Os gregos desprezavam o corpo físico e não esperavam uma volta dele. Já os judeus esperavam uma ressurreição escatológica. A gente vai ver isso nessa lição muito bem abordado, no último dia, essa ressurreição escatológica. Mas não que alguém fosse a ressurreição em pessoa. E, além de ser a ressurreição, ele é a vida. Que aqui no grego, a gente vai ver também na palavrinha-chave, é zoe. Etimologicamente, é diferente de bios, que é vida biológica. Zoe é vida plena, espiritual, eterna. É a vida de Deus. O uso no contexto joanino é quase sempre, inclusive, utilizado por João, a palavra zoe, com a ideia de vida divina. A vida que procede do Pai e é compartilhada por meio do Filho. Jesus afirma que quem crê nele não experimenta a morte como um fim, mas como uma transição. A zoe de Jesus vence a morte, porque é a vida indestrutível que ele compartilha com o Pai. Que verdade prática rica. Não é? Então trabalhe, uma ideia que eu te dou é trabalhe a verdade prática. A leitura bíblica em classe está em João capítulo 11, versículo 14, versículo 15, versículo 17 ao versículo 21 e do versículo 23 ao versículo 27. João capítulo 11. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis.
Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Então, gente, de todos os sinais do ministério de Jesus, o capítulo 11 do livro de João parece culminar no tempo de Jesus para a sua morte e ressurreição, que viria pouco depois daqueles dias. É possível que tenha sido um sinal milagroso mais dramático, dado por Jesus como evidência de que ele era o Filho de Deus. O milagre da ressurreição de Lázaro só foi registrado por João. Os outros evangelhos sinóticos, que já falamos aqui, vamos repetir, Mateus, Marcos e Lucas, não o registraram. Mas a história do ministério público de Jesus tem um registro de outros milagres de ressurreição dos mortos, tais como a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e, por último, a ressurreição de Lázaro, que está somente em João 11. Na narrativa de João, a ressurreição de Lázaro era, de fato, o último sinal milagroso de Jesus como o Filho de Deus antes de enfrentar o suplício do Calvário. O capítulo 11 ganha espaço depois da tentativa dos inimigos de Jesus prendê-lo em Jerusalém, conforme está registrado no capítulo 10. Ele precavidamente se retira da cidade e vai para um lugar além do Jordão, capítulo 10, versículo 40 ao 42, quando teve notícias de que seu amigo Lázaro de Betânia estava doente. Orientado pelo Espírito Santo, Jesus esperou por 4 dias para chegar a Betânia, pois estava na Pérea, a leste do Jordão. Quando os mensageiros lhe trouxeram notícias da grave enfermidade de Lázaro, Jesus demorou um pouco mais e o seu amigo veio a falecer. Jesus sabia pelo Espírito que no momento certo deveria tomar o caminho para Betânia, visto que naquele lugar operaria o milagre que ninguém esperava. Então, nesse último sermão do capítulo 10, do versículo 22 ao 42, Jesus teve a oportunidade de declarar ao povo da cidade e aos seus oponentes judeus que as obras que ele fazia, que ele realizava, era em nome do Pai, versículo 25. Seu intuito maior era revelar sua identidade celestial, mas os judeus não criam nele. Seu propósito íntimo era de revelar-se como Filho de Deus. Então, a lição está distribuída da seguinte maneira. Primeiro nós temos como palavra-chave, a palavra vida. Eu já falei um pouquinho aqui sobre vida, não só hoje mesmo eu já falei aqui, na verdade prática, mas já falamos sobre vida, na lição 4. Explicamos direitinho o que é vida. Mas vamos lá, o sentido teológico. Existência concedida por Deus com propósito eterno. Propósito divino e comunhão. O sentido hebraico é o Shahim, é vida como dádiva dinâmica e relacional. É relação, movimento e bênção. O sentido grego, nós temos bios, e o zoe. Bios é vida biológica. Zoe é vida verdadeira, vida eterna, existência física versus vida plena. E no sentido bíblico, integra tudo isso. Vida é mais do que viver. É viver para Deus. Glória a Deus. É uma qualidade espiritual eterna. O médico ele te recomenda ter qualidade de vida. A qualidade de vida é você viver para Deus. É uma qualidade espiritual e eterna. A vida não tem sentido se ela não for vivida para Deus. Tá bom? Essa lição tem 3 objetivos. O primeiro é identificar o propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro, evidenciando a glória de Deus. O segundo é analisar de que forma o diálogo entre Jesus e Marta reforçou e solidificou a fé da irmã de Maria. E em terceiro, é apresentar a bíblica ressurreição do corpo, evidenciando a sua importância para a esperança cristã na vida eterna.
Então, para a gente entender isso, essa lição ela vem distribuída da seguinte maneira. O primeiro tópico tem como tema o propósito de Jesus, dividido em 3 títulos, 3 subtópicos, como você preferir, tá? Subtemas, enfim. O primeiro tópico está dividido em 3 partes. A primeira parte fala do recebimento da notícia sobre Lázaro. O segundo subtópico, o desapontamento de Maria e Marta. E o terceiro, o tempo divino. O segundo tópico, o encontro de Marta com Jesus. Primeiro subtópico, o encontro. Segundo subtópico, quando Lázaro ressuscitará. E o terceiro, promessa de vida. Terceiro tópico, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. E aqui, gente, eu só vou explicar porque alguém disse o seguinte: ah, mas o senhor falou subtópico, o meu professor fala subtítulo. É a mesma coisa. Ou você também pode dividir para ficar mais fácil. Ó, tópico 1, parte A, parte B e parte C, que são os 3 subtópicos, ou subtítulos, tá bom? Então não tem diferenciação nisso. Depende do jeito, da forma que você quer se expressar. Eu uso bastante subtópicos, tá? Um tópico dividido em subtópicos. Então, nessa última parte, nesse último tópico, tá? Eu vou me expressar assim para você entender, ó. O último tópico tem como tema, como eu já disse, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Parte A, a ressurreição do corpo. Parte B, da morte para a vida. E parte C, uma viva esperança. Por que eu não uso muito assim? Para ficar mais claro de você entender na revista. Porque a revista ela está dividida em tópico, que são numerados, 1, 2 e 3, e subtópicos que são numerados. Então posso trazer também uma confusão para aqueles menos entendidos quando eu falar parte A, parte B e parte C. E ele vai procurar na revista e lá não tem parte A, não tem parte B, nem parte C. Está dividido em números, 1, 2 e 3. Então é só isso, gente, é simples. Não tem nenhum erro nisso, tá bom, gente? Então, gente, a leitura diária, ela trouxe segunda-feira a ressurreição do filho da viúva de Naim, Lucas 7, do 11 ao 15. Terça-feira, a ressurreição da filha de Jairo, um chefe da sinagoga, Marcos 5, 22, 23, 35 ao 42. Quarta-feira, João 11, 40 a 45, que é o foco dessa lição, a ressurreição de Lázaro, irmão de Marta e Maria. Quinta-feira, João 11, 24, também é o nosso foco, uma evidência bíblica da ressurreição do corpo. Sexta-feira, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42 e 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17, que vão falar do mesmo assunto. Os que morreram em Cristo receberão um corpo glorioso. Sábado, 2 Tessalonicenses capítulo 1, do 8 ao 9 e Apocalipse capítulo 20, do 11 ao 15. Os ímpios receberão um corpo inglório para a condenação eterna. Então, gente, na lição dessa semana, podemos situar o episódio de João 11, sublinhando o milagre da ressurreição de Lázaro como uma prova do poder de Jesus sobre a morte e a validação da sua identidade divina como a ressurreição e a vida. Para uma melhor compreensão desse tema, a lição foi organizada em 3 tópicos principais, como nós vimos. O objetivo de Jesus, que vai passar além das circunstâncias imediatas para manifestar a glória de Deus, o encontro transformador de Marta com Jesus, que reforça a sua fé, e a doutrina bíblica da ressurreição do corpo, que nos indica a esperança futura na superação da morte. Então a introdução diz o seguinte: o encontro de Jesus com Marta, ao chegar a Betânia, revela aspectos especiais que poderão edificar a nossa vida espiritual por meio do estudo da palavra de Deus. Nesta lição, iremos refletir sobre o propósito de Jesus ao realizar o milagre da ressurreição de Lázaro. Iremos também nos aprofundar no diálogo entre Jesus e Marta sobre a ressurreição do seu irmão. Além disso, a partir do milagre de Lázaro, vamos examinar a doutrina fundamental da ressurreição do corpo, tal como é ensinada por Jesus e todo o Novo Testamento. Então, o tópico 1 traz o propósito de Jesus. Subtópico 1, recebimento da notícia sobre Lázaro. Subtópico 2, o desapontamento de Maria e Marta. E subtópico 3, o tempo divino. Então, subtópico 1, recebimento da notícia sobre Lázaro. Então, nós vamos ver nessa primeira parte
que o propósito de Jesus é revelar-se como o Senhor soberano sobre a morte. E com isso ele vai confirmar que ele é a fonte de vida eterna, que tem poder não apenas para curar, mas também para vencer a morte. Repare que Jesus ele não fala que ele é só a ressurreição. Ele diz que ele é ressurreição e vida. E é claro porque isso está atrelado. E quando você entende que ele próprio é a ressurreição, ele próprio é a vida, você entende que a vida emana dele. É por isso que só ele pode nos conceder vida, ressurreição, tá? Vida até mesmo após a morte. Então, nesse primeiro subtópico, né, nós vemos o milagre da ressurreição de Lázaro. É um dos maiores milagres de Jesus. É o milagre que mais entrou em evidência. Depois nós vemos, durante o relato de João, que pessoas procuram Jesus porque ouviram falar desse milagre. A fama de Jesus percorreu por causa desse milagre. E esse milagre é registrado apenas por João. Os outros evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, não registraram, né? Os milagres de Cristo, eles sempre tiveram um propósito pedagógico. E o que é isso? Ele vai trazer ensino. E esses relatos pedagógicos de João têm um ensino, a pedagogia de ensinar verdades espirituais. Quando Jesus multiplicou os pães, ele queria ensinar alguma coisa. A gente viu na lição 4. O que ele queria ensinar? Ele queria ensinar que ele próprio era o pão da vida. Quando ele curou o cego de nascença, ele queria ensinar que ele é a luz do mundo. Quando Lázaro ressuscitou, Jesus ele tem a intenção de ensinar que ele é a ressurreição e a vida. Então a morte de Lázaro nos lembra uma verdade inevitável. A vida terrena, ela é finita. É como afirma Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo após disso o juízo. A morte não é uma possibilidade, é uma certeza. E para todos. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser justo, pode ser injusto, pode ser salvo, pode ser ímpio, pode ser crente ou pode não ser. Todo mundo vai morrer. Eu tenho que te dizer isso, né? É ruim eu escutar isso, né? Mas ninguém está isento. Nem mesmo servos de Jesus. Nós estamos vendo aqui Lázaro, um amigo de Jesus, que enfrentou a morte. E vamos ver sobre Lázaro. É interessante afirmar que esse é o Lázaro de Betânia. É um amigo de Jesus, tá? Não há uma frase dele registrada na Bíblia, como temos de Marta e Maria. Olha que legal. Ele consegue ser uma das principais personagens de João sem falar uma palavra. João não registra nada sobre ele, tá? Nada se fala dos 4 dias durante os quais esteve morto. Lázaro é identificado diante de Jesus como aquele que tu amas. Que coisa forte, né? Aí alguns teólogos, muito poucos, querem afirmar que Lázaro que é o discípulo amado. Mas não há nenhum relato, nem histórico, nem bíblico, nem da tradição cristã de que Lázaro teria sido um discípulo de Jesus, muito menos um discípulo amado. Ele era um amigo, tá? Aquele que tu amas mostra que Jesus ele tinha uma amizade especial. Ele realmente amava Lázaro. E Lázaro é a forma grega do hebraico Eleazar, tá bom? Uma curiosidade para você. Quando você vê Eleazar no Antigo Testamento, o Lázaro é simplesmente a pronúncia grega desse nome, Eleazar. E é importante frisar, esse Lázaro não é o mesmo da parábola, tá? De Lucas 16. Não há nenhum relato, tá? Fica até legal. O Lázaro, amigo de Jesus, enquanto ele estava lá na morte, né? Lucas registra lá em Lucas 16. Então, olha como é que foi ali, entre a sua morte. Não, gente, não é aquele Lázaro é um outro. Alguns até entendem ser parábola, como está aqui. Outros entendem não ser uma parábola, por Jesus citar nomes. Mas o fato é que não é o mesmo Lázaro. Nada é registrado sobre Lázaro enquanto ele esteve morto, tá? Outro fato interessante é que Jesus ama o crente de quem ele se serve para manifestar a sua glória. João 11 vai nos mostrar muito isso. 4:45, mas também João 12:9, João 17:18. João registra apenas 8 milagres de Jesus. 7 antes da cruz, 1 após a cruz. Tá? O 8º é após a cruz, em João 21. A pesca maravilhosa. Milagres de Jesus registrados em João. O primeiro milagre, a transformação de água em vinho. João 2. Qual foi a lição? Jesus transforma o comum em extraordinário. Segundo lugar, a cura do filho do oficial, tá? Em João 4. Do 46 ao 54. A lição é a fé verdadeira. Confiar em Deus sem ver, isso é fé. Terceiro milagre é a cura do paralítico de Betesda, em João 5, do 1 ao 18.
A lição é que Jesus é maior do que o sistema. A multiplicação dos pães e peixes em João 6. E a lição é que Jesus é o pão da vida que satisfaz a vida espiritual. O quinto é que Jesus anda sobre as águas, lá em João 6, 16 ao 21. Então Jesus ele tem domínio sobre as tempestades da vida. Em sexto lugar, o sexto milagre, perdão, é a cura do cego de nascença, em João 9. Jesus, então, e a lição é que Jesus abre os olhos físicos e espirituais. E o último milagre visto por alguns é a ressurreição de Lázaro, em João 11. Então Jesus é a ressurreição e a vida. E aí o pastor Joed deixou aqui um bônus. Oitavo sinal é uma pergunta. Alguns estudiosos enxergam a própria ressurreição de Jesus como oitavo sinal. Outros apontam para 7 sinais antes da cruz em um oitavo após a cruz. Tá? A pesca milagrosa em João 21. O desapontamento de Maria e Marta. E aí no versículo 3 vai expressar a esperança de Maria e Marta em relação à chegada de Jesus. Olha só, tem duas esperanças aqui. A esperança de Jesus chegar para ajudar, né? E depois tem uma outra esperança que a gente vai ver mais para frente. A esperança da ressurreição no último dia. Mas elas não tinham esperança de que Jesus podia ressuscitar Lázaro depois de morto naquele momento. Mas vamos nos ater ao tema proposto aqui, o desapontamento de Maria e Marta. Tá? A distância entre Betânia e o local onde Jesus estava era de cerca de 32 quilômetros, o que exigia um dia de viagem. Quando o mensageiro chegou, Lázaro já havia morrido. Jesus ainda permaneceu 2 dias aonde ele estava. E ao chegar, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. O mensageiro levou 1, Jesus foi depois de 2 e levou mais 1 dia para chegar lá. Então, o que acarretou em 4 dias. Tá? Mas vamos lá, o amor de Jesus por Lázaro não impediu, isso é uma lição muito forte, para você que fica se questionando da vida, né? Transmite isso para os seus alunos, porque hoje nós vivemos crise de ansiedade, nós vivemos pessoas, alguns murmurando, outros até que não murmuram, mas, sabe, existem questionamentos. Por que Deus deixa passar por coisas? Por que Deus permite? Perca de entes queridos, né? Às vezes um bebê recém-nascido, às vezes uma criança especial. Mas olha o que podemos trazer como lição. Tá? O amor de Jesus por Lázaro não impediu a doença, nem as dificuldades. Então, algumas lições desse episódio, né, nós podemos extrair, como por exemplo, as crises são inevitáveis. Lázaro era amigo de Jesus, mas ficou doente. Uma outra lição é que as crises podem não só chegar, mas se agravar. Lázaro não apenas adoeceu, mas morreu. E Jesus já tinha notícia que ele estava doente, mas mesmo assim ele morreu. Uma outra lição é que as crises causam angústia. Quando o milagre esperado não acontece, a dor ela pode se intensificar. Mas uma outra lição é que Jesus ressuscitou Lázaro. Ele pode não ressuscitar o teu ente querido agora, mas um dia ele será ressuscitado. Então sabe qual é o teu dever? Não é você culpar Deus pelo que acontece, tá? Mas falando aqui da perca de alguém, é você lutar enquanto vida para ganhar essa pessoa para Jesus, porque um dia ele vai ressuscitar. E aí, ele vai ser salvo ou vai ser condenado? Então você pode ajudar nisso, pregando o evangelho, principalmente com o teu testemunho, tá? Porque um dia ele vai ser ressuscitado. Agora, as fragilidades da vida nos chamam a reflexão sobre o propósito da existência e a urgência de estarmos preparados espiritualmente. Nossa jornada nessa vida é breve, como diz Tiago capítulo 4, versículo 14. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Diante disso, viver com um propósito eterno é mais que necessário, é vital. Paulo diz aos Colossenses capítulo 3, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são do alto. Nós precisamos viver com propósitos que vão além dessa vida. Olhar para o céu, esperar a vida eterna, buscar a vida eterna, porque essa vida é transitória e passageira. Então, o desapontamento. Comentando o passo bíblico em apreço, de João 11, 22, assim se expressa Meyer Pillman. Agora, interessante é que esse comentário, tá, é da Lições Bíblicas do segundo trimestre de 1984, tá? Gratificações aí e atribuições ao serviço do grupo EBD mais subsídios, tá? Então Marta viu sua fé submetida a 3 provas. Primeiro, a ausência de Jesus. Todos poderiam ter faltado, mas a presença do Senhor ao lado de Lázaro era indispensável. O segundo,
a demora de Jesus. Esperava-se que ele comparecesse juntamente com o mensageiro que fora procurá-lo. Ele, porém, adiou a viagem. E você o que faz quando Deus não responde? Na hora que você quer. Hã? O terceiro é a perda do ente querido. O irmão estava morto. Gente, que dor, né? Que angústia que a gente sente. Mas poderia estar com vida se Jesus estivesse presente. A noite era escura, sem nenhuma luz, a não ser a da futura ressurreição, que parecia tão perdida na distância. Ela não percebia o quão perto dela estava a ressurreição. Então entenda isso, Jesus está mais perto de você. Não enxergue Jesus com um binóculo tão distante, mas enxergue ele perto. Tá? Ele pode ressuscitar, ele pode fazer, ele pode agir além do que aquilo que nós queremos e esperamos. E aí a gente entra no subtópico 3, porque é justamente isso que eu quero falar com você agora, é o tempo divino. Jesus, ele sempre agiu de acordo com a agenda do Pai, e continua agindo, tá? Desculpa aí, mas eu tenho que te dar essa notícia. Jesus, ele não tem a sua agenda, o seu cronograma. Jesus não vai agir da maneira que você quer, tá? Deus não é o teu micro-ondas, que você coloca a comida, aperta 3 minutos e a comida sai pronta na hora que você quer, do jeito que você programou. Ele age de acordo com a agenda do Pai. Ele sabe a hora certa de agir. Ele age segundo o cronograma do céu e não segundo a nossa agenda. Ele age no tempo do Pai e não segundo a nossa pressa. Quando ele parece demorar, está fazendo algo maior e melhor para nós. E às vezes o melhor para nós é ele não fazer. E a gente tem que aceitar. Marta e Maria pensaram que Jesus tinha chegado atrasado, mas ele chegou na hora certa, no tempo certo e oportuno de Deus. Contudo, né, por que Jesus demorou mais 2 dias? E aí você já deve ter ouvido falar disso. Se não ouviu, você vai ouvir hoje. Havia uma crença entre os rabinos que o morto poderia ressuscitar até o 3º dia por intermédio de um agente divino. A partir do 4º dia, porém, somente Deus. É isso que Deus quer. Deus quer quando a gente pensa assim, Deus, agora é só contigo. Na verdade, deveríamos pensar isso em primeira mão, né? Senhor, é só contigo. Não, eu tenho médico, eu tenho medicamento, eu tenho todos os recursos, eu tenho um advogado, eu tenho tudo. Mas, Senhor, primeiro do que isso tudo aqui que eu tenho à minha disposição está o Senhor. Meu primeiro plano é o Senhor, mas a gente faz ao contrário. Quando tudo... Gente, como você se sente? Como você se sente? Vamos lá. Como você se sente quando alguém te procura? Vamos botar uma vaga de emprego. O cara tentou todo mundo, a empresa, aquele seu amigo, né? Vamos botar assim. Ele tentou todos os seus amigos antes. Ninguém quis, ele te procura. Como você se sente? É assim que a gente age com Deus. Quando tudo falha, aí a gente olha para o céu e fala, assim, agora só o Senhor mesmo. Então aqui mostra bem isso. Eles entendiam que depois do 4º dia, só Deus pessoalmente poderia ressuscitar alguém. Aí quando Jesus ressuscita Lázaro, no 4º dia, depois do sepultamento, os judeus precisariam se dobrar diante da realidade inefutável da divindade de Jesus. Então o tempo de Deus, porque a gente vai ver como é o tempo de Deus. E vamos fazer um paralelo entre o tempo de Deus e o tempo do homem. Por que Jesus demorou permitindo que seu amigo morresse? Primeiro, para glorificar a Deus. É importante que você entenda. Todo propósito de qualquer milagre é glorificar a Deus e não a você. É por isso que às vezes a gente não vê muito milagre. Porque se tiver alguém com dom de cura, ele é colocado num trono dentro das nossas igrejas. E é o nome de Deus que tem que ser glorificado. Tá? Segundo, para infundir a fé dos discípulos. Jesus sempre agiu nos 3 anos com discípulos para provar eles, para provocar neles uma fé, para ensinar eles a terem fé. E terceiro, para demonstrar o seu amor. Na passagem, encontramos 2 palavras, ambas traduzidas amor. No versículo 3, Marta e Maria esperavam o socorro de Jesus, apelando para a sua afeição, de amigo para com Lázaro. No versículo 5, vemos que Jesus amava, era um amor intenso e sublime, a Lázaro, Maria e Marta. Então perceba que Marta esperava afeição, mas Jesus era amor, sabe? Um amor sublime, um amor intenso. Então, Jesus ele sempre tem por nós mais do que aquilo que nós mesmos esperamos. Não era afeição. Agora, o tempo humano versus o tempo divino. O tempo humano é cronológico, é linear, é limitado. O tempo divino é qualitativo, é temporal, é soberano. O nosso tempo, né, no nosso mundo, nós vivemos preso ao cronos. Né, é um termo grego que se dá ao nosso cronômetro, ao nosso calendário, né, nossas datas. Agora, Deus é o Senhor do tempo. Aí entra em cena o kairos, que é o tempo, no grego, né, o tempo oportuno, o momento certo, o agora de Deus, que quebra a cronologia humana. Deus não é tempo, Deus não é preso a espaço, a tempo, a dias, a meses, a milênios. O salmista chega a dizer que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Né? O tempo humano é o tempo que corre,
escorre e nos pressiona desde o nascer do sol. Estamos correndo contra o relógio. Nascemos, crescemos, envelhecemos e pronto. O ciclo se fecha, é finito, é mensurável, é ansioso. Agora o tempo divino, o Kairos, é o tempo da intervenção divina. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, Gálatas 4:4. Não foi quando o povo achou que era a hora, foi quando o céu decidiu que era o momento exato, cirurgicamente alinhado com a eternidade. Então o tempo divino, o tempo de Deus não é o mesmo do nosso. Como resumo, o propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro era revelar a glória de Deus e fortalecer a fé dos discípulos. Nesse segundo tópico, veremos o encontro de Marta com Jesus. Subtópico 1, o encontro. Subtópico 2, quando Lázaro ressuscitará. E subtópico 3, promessa de vida. Subtópico 1, o encontro. Marta cria, no Jesus que podia ter evitado a morte de Lázaro, ou seja, olhando para o passado. Ela também cria no poder da ressurreição no último dia, versículo 23 e 24. Então ela está olhando para o futuro. E o que nos falta, o que faltou em Marta, nos falta. E o que faltou em Marta era ela olhar para o presente. Era ela compreender que Jesus podia agir naquele momento. É você olhar para o passado, sim, Marta está certa. É você olhar para o futuro, claro, ela está correta. Mas é você confiar que Deus pode agir no presente, mesmo que você não veja as circunstâncias. Como Nicodemos e como a mulher samaritana, Marta vacilava entre a fé e a lógica. Tá? Também somos assim. Nós cremos que Deus fez e no que Deus fará. E é mais fácil nós cremos no que ele já fez, porque nós já vimos. E o povo hebreu é um exemplo daqueles que viram Deus fazer tantas coisas e não criam. Né? Mas a maior dificuldade é confiar, que ele pode fazer agora. Então, aí fica uma pergunta. Você pode perguntar para os seus alunos, qual é a tua luta hoje? O que está afligindo o teu coração? Qual é a sua necessidade para agora? O que você precisa hoje? Talvez você não veja a saída, mas o mesmo Jesus que agiu em Betânia, ele continua operando hoje. E leve os alunos a não desistir. E esse recado vai para você também que está assistindo essa aula. Continua crendo, continua buscando. A demora de Deus não é negação, acabamos de aprender. O tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. A demora de Deus sempre faz parte de um plano maior, como nós vimos com Lázaro. Então esse encontro, nós vemos a garantia mal interpretada. Tá? E essa revista aqui, gente, ela é de 1984. Olha só a garantia mal interpretada. Porque Marta não se alegrou ao ouvir Jesus dizer que Lázaro ressuscitaria. Porque Marta entendia acerca da ressurreição no futuro, no último dia. Ela possuía um credo, como muitos possuem, sem contudo compreender que Jesus quer operar hoje, para a honra e glória do seu nome. E a garantia aceita. Jesus fortaleceu a fé de Marta, no versículo 25 e 27, que passou de uma crença vaga, relacionada apenas com o futuro, para uma realidade específica na atualidade. Essa sua fé vinculou-se à própria pessoa de Cristo, o grande eu sou, a ressurreição e a vida. Onde está Jesus não há morte. Mesmo que a morte física, a qual estamos sujeitos, não significa uma derrota para o crente. Que comentário rico, né? E aí fica a esperança de Marta. Quando Lázaro ressuscitará? O diálogo entre Marta e Jesus, que é um diálogo que revela que ela cria na doutrina da ressurreição dos mortos. Os fariseus também criam. Quem não cria eram os saduceus. Agora, essa crença era consistente com a doutrina judaica. E aonde estava a base disso? Daniel capítulo 12, versículo 2. Depois de uma grande tribulação, muitos ressuscitarão para a vida eterna e outros para castigo e desprezo eterno. Então, fala da ressurreição dos justos e dos ímpios no fim dos tempos. A expressão eu sou liga Jesus novamente, inclusive esse é um dos eu sous, que eu já mostrei aqui algumas vezes, dos 7 eu sous presentes em João. Então isso liga ao nome divino de Êxodo 3:14. A gente está falando isso aqui já há algumas aulas. Em João ele usa essa fórmula para revelar sua natureza divina. E reforçando, ele disse, eu sou o pão da vida, em João 6, eu sou a luz do mundo, em João 8, eu sou a porta das ovelhas, em João 10, eu sou o bom pastor, também em João 10, eu sou a ressurreição e a vida, agora aqui em João 11, e depois ele vai dizer, nós vamos ver mais para frente, na lição 9, eu sou o caminho, a ressurreição e a vida.
Em João 15, eu sou a videira verdadeira. Ao dizer eu sou a ressurreição e a vida, Jesus declara-se a própria fonte da vida eterna. Em João 1:4, o prólogo desse evangelho já mostra isso. Em Atos 3:15, ele não recebe a vida, ele é o autor da vida. Ele tem poder absoluto sobre a existência. Deuteronômio 32:39 e Apocalipse 1:18, ele tem nas mãos a chave da morte e do inferno. Então Jesus é a ressurreição da vida. O mesmo milagre que produz fé em alguns provoca fúria de outros. Jesus tinha 3 propósitos bem claros com esse extraordinário milagre. O primeiro é manifestar a glória de Deus. 11:4. Tudo o que Jesus ensinou e fez mirava a glória de Deus. A ressurreição de um morto é um milagre maior que a cura de um enfermo. Mas a de um morto há 4 dias é maior do que a de um morto que acabou de morrer, como Jesus já tinha feito. O segundo é despertar a fé. Versículo 15, versículo 42, versículo 45, nós vemos isso. Os milagres de Cristo sempre tiveram um propósito pedagógico de revelar verdades espirituais. Jesus queria fortalecer a fé dos discípulos, levar Marta a crer antes de ver a glória de Deus, despertar a fé salvadora nos judeus presentes e proclamar que a vida futura depende da fé nele. E um outro propósito é entregar-se à morte. Versículo 8, versículo 16, versículo 25, versículo 26 e o versículo 46 ao 47. Na Judéia, havia planos para matar Jesus. Muitos judeus creram nele quando Lázaro foi ressuscitado. Outros, porém, saíram para entregá-lo e resolveram matar, não apenas Jesus, mas também Lázaro. É só você ler o capítulo 12, do versículo 9 ao versículo 11. Então esse milagre teve consequências positivas e negativas para Jesus. Negativas no sentido humano, mas era o propósito de Deus. Em Betânia, Jesus estava a glorificar o Pai em 2 aspectos. Pelo milagre da ressurreição de Lázaro e pela disposição em cumprir o plano do Pai para dar vida e resgate do povo. Capítulo 17, versículo 1. Promessa de vida é o nosso subtópico 3. Nesse episódio, quando Jesus afirma para Marta, em resposta, nesse diálogo, que ele é a ressurreição e a vida, nós encontramos lições preciosas. A revelação da palavra veio antes do milagre. Jesus ensinou uma verdade que vai além de Lázaro. Todo aquele que crê nele, ainda que morra, futuramente, Jesus ele abrange isso para toda a história, em toda a época, em todos os lugares. Qualquer um que morrer crendo nele pode ainda enfrentar a morte, mas viverá. Isso aponta tanto para a ressurreição futura, quanto para a vida eterna já concedida ao crente. Então, quem possui essa vida não será jamais separado de Cristo. E aí Marta, ela confessou sua fé, mas ainda não compreendia plenamente que Jesus é o Senhor absoluto sobre a vida e sobre a morte. É o Salvador completo, anunciado por todo o Evangelho. João 20:31. Esses sinais, João diz que foram escritos para que crescem, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Aqui, Jesus revela 2 verdades centrais. A ressurreição futura, que o crente, mesmo morto, viverá. Nós vemos isso em 1 Coríntios 15, 52 ao 54. O último inimigo a ser vencido é a morte. Nós teremos um corpo glorificado. E a vida eterna presente. Quem já passou da morte para a vida? Então nós já temos essa vida eterna presente, João 5:24. E nós teremos essa vida eterna na ressurreição futura, onde isso será concluído. Então, a vivificação de Lázaro em 2 partes. João 11:38. Jesus, diante da cena de morte, ficou agitado em si mesmo. Expressão que envolve indignidade, desgosto. Por quê? Cremos que foi por, em primeiro lugar, a lamentação desesperada dos judeus, costumeiras em tais ocasiões. Segundo, estava indignado diante do efeito do pecado e de Satanás. Jesus nunca assumiu atitude passiva diante das enfermidades, do sofrimento ou da morte. Sempre se opôs a isso com veemência santa e divina. Atitude que devemos também adotar. A solicitude e a palavra confortadora não substitui a libertação. Pega esses textos para você. Atos 10:38, 1 João e todos os textos que está aqui disposto em referências. Mas vamos para a parte 2, tá? Se você quiser pegar os textos, é só você parar o vídeo e pegar. A vivificação de Lázaro, parte 2. João 11:39 e 40. Por que Jesus pediu para remover a pedra?
Como aconteceu, e falar, deixa eu abrir um parênteses aqui, nesse texto tá um dos maiores erros de português de uma tradução, que eu não lembro qual delas é agora, quando diz que Jesus falou, Lázaro sai para fora. Não é Lázaro sai para fora, Lázaro vem para fora. É um erro gramatical horrível. Sair já é para fora, né? Quem já ouviu falar assim, não tem como sair para dentro, não é? Então, foi feito esse errinho de tradução. Mas vamos voltar aqui para o foco. Como aconteceu em vários milagres operados, Jesus requeria do homem alguma coisa, para evidenciar sua fé. Os 5.000 tiveram que se assentar, lembra? O cego de nascença teve que ir ao tanque de Siloé. Marta não suportou a prova, vindo a lá estimar que o corpo já cheirava mal, decorridos 4 dias do enterro. Sua fé ainda era mais teórica do que prática, como ocorre com muitos de nós. Jesus então a repreendeu energicamente, procurando fazer com que ela deixasse de olhar para as circunstâncias, fixando-o unicamente para a pessoa de Jesus. Se creras, verás a glória de Deus. O ensino de Jesus é no sentido de que, ao orarmos com fé de antemão, devemos crer que temos recebido. Marcos 11, 24. Então o resumo dessa segunda parte é que o diálogo entre Jesus e Marta fortaleceu sua fé e revelou verdades profundas sobre quem ele é. A última parte da nossa aula traz como tema a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. E o subtópico 1, a ressurreição do corpo. Subtópico 2, da morte para a vida. Subtópico 3, uma viva esperança. Subtópico 1, a ressurreição do corpo. Então nós vamos ampliar o nosso entendimento além da ressurreição do corpo, tá? Ressurreição nacional, né, que nós vemos a ressurreição de Israel, né, que é uma ressurreição espiritual e política, a restauração espiritual e nacional de Israel, que é representado naquele Vale de Ossos Secos, Ezequiel 37, que é usado em congresso, é usado para tanto tema, mas está falando especificamente para Israel, de uma restauração espiritual de Israel, tá? É o que Paulo fala em Romanos 11, 25 e 26. Todo o Israel será salvo. Temos a ressurreição espiritual, que é o novo nascimento, que nós já vimos na lição 2, tá? Por exemplo, Efésios 2, 1, né? Estando vós mortos em ofensas e pecados, Colossenses 2, 13, vos vivificou juntamente com ele. Temos a ressurreição temporal, né? Chamada de ressuscitação, que são milagres de volta à vida física, e nós temos isso tanto no Antigo Testamento, por exemplo, Eliseu, ele ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, o filho da Sunamita, né? Ele, quando foi sepultado, quando jogaram o corpo de Eliseu junto com outro corpo, aquele corpo ressuscitou, tá? No Novo Testamento temos a viúva de Naim, temos a filha de Jairo, temos Lázaro, temos a ressurreição de Eutico, também Atos dos Apóstolos, e muitos santos foram ressuscitados também com a ressurreição de Jesus, e etc. Na história da igreja, temos relato de ressurreições, sim, pessoas que ressuscitaram, tá? E se você não crê nisso, cuidado com a sua fé, tá? Nós não somos sensacionistas, nós cremos no poder de Deus ainda. A ressurreição escatológica e final, né, dos tempos bíblicos, fala-se em Daniel 12, por exemplo, versículo 2, que haverá 2 ressurreições. E aqui tem um paralelo. Vamos lá. Daniel 12, 2 fala, né, destinado para aquele povo que depois de uma grande tribulação haverá ressurreição de salvos e de ímpios. E aí alguns dizem que aqui em Daniel 12, somente os que morreram no Antigo Testamento vão ressuscitar, porque é depois da grande tribulação. Tá? Eu enxergo aqui que haverá uma grande tribulação e depois dessa ressurreição, que aqui é a ressurreição dos mártires da grande tribulação. Eu entendo que tanto quem morreu no Antigo Testamento como no Novo vão ressuscitar junto. Existe quem entende que não, e eu respeito isso. Mas Paulo diz que os que dormem em Cristo, no Antigo Testamento, eles não tiveram uma revelação plena de Cristo, mas a salvação sempre foi pela fé. Então não vejo problema de quem morreu no Antigo Testamento ressuscitar junto com a igreja. Tá? E aí, para a gente entrar nisso aqui, tem que ter outro vídeo, tem que ter... É muito extenso, tá? É muito complexo da gente falar isso aqui com tão pouco tempo. Tá? Temos a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos, né, em 2 fases para a vida eterna. É o que nós cremos, tá bom? O pentecostal, a Assembleia de Deus, nós cremos, né, no arrebatamento da igreja, Apocalipse 20, do 4 ao 6, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos, ela é dividida em 2 fases. 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17. Tá? O arrebatamento da igreja, primeira fase dessa grande tribulação. E aí entra Daniel 12 na minha visão, junto aqui, no final da grande tribulação. Apocalipse 20, versículo 4. Tá? No período da grande tribulação, terão pessoas que vão ser salvos. E esses vão ressuscitar no final. E a segunda ressurreição é a ressurreição dos injustos.
E aí é depois do milênio, tá? Vou te dar uma dica, vai na playlist Escatologia, porque nós estamos dando um estudo sobre as últimas coisas, e lá você vai pegar isso aqui tudo bem detalhado, tá? Aqui não dá pra gente detalhar muito. Mas a ressurreição dos ímpios, ou dos injustos, será após o milênio, tá bom? Que será para condenação eterna, no juízo final. Isso está em Apocalipse 20, versículo 5, versículo 11 até o versículo 15. E aí também, tenho que tirar essa dúvida sua, sobre o juízo final, tá? O julgamento do grande trono branco, a igreja não será julgada aqui, tá? Nós entendemos que a igreja é arrebatada o quê? Antes da grande tribulação. Se você entende que é depois da grande tribulação, amém. Tá bom? A gente tem que parar com essa briga de antes, depois ou no meio. O importante é que Jesus vai voltar. E a igreja ela vai comparecer perante a Cristo. E suas obras será julgada. Isso é o quê? Isso é o tribunal de Cristo. Não tem julgamento de pecado porque a igreja está salva. Tá? Então é julgamento das obras. A igreja é salva. Aquele que as obras foram provadas no fogo e aprovada, receberão galardão. Esse aqui é o tribunal que a igreja passa. Na segunda ressurreição, a igreja já está salva, glorificada com Cristo, já reinou 1000 anos com ele. E agora vai julgar os ímpios com ele. Eu já vi crente dizendo que todos vão comparecer nesse tribunal aqui. Vai passar um telão, sua vida vai ser exposta, um anjo vai procurar, deixa eu ver se tem livro aqui, se tá o nome dele está no livro da vida ou não. Não, gente. Morreu, aquele que for salvo, ressuscita no ressoar da trombeta. 1 Tessalonicenses 4. Vai para a glória, já está com Cristo. Cristo passa 7 anos, grande tribulação, bodas do Cordeiro, desce com Cristo após 7 anos, reina com ele durante 1000 anos, e depois desse 1000 anos, vem a segunda ressurreição, que aí é para os ímpios. Tá? E a igreja que está com Cristo vai julgar o mundo. Tá? E aí Satanás será lançado no lago de fogo, o falso profeta, a besta, tá, o anticristo, e todo aquele que não reconheceu Jesus como seu salvador. Então assim, essa ressurreição física de Lázaro, tá? Ela faz a gente entender essa doutrina da ressurreição do corpo, que é um elemento essencial no cristianismo bíblico. Tá? Marta ela estava apenas entendendo essa ressurreição, que os judeus criam como nós cremos, tá bom? Da morte para a vida. Então, nessa conversa entre Jesus e Marta, também se evidencia a perspectiva da doutrina da ressurreição do corpo. Quando Jesus diz, nunca morrerá, essa expressão mencionada no versículo 26 indica que mesmo o salvo em Cristo, ele experimenta a morte física, mas não vai enfrentar a segunda morte, a morte espiritual. Então, para o crente, a morte não representa um fim, em sim esperança. Mesmo que morra, haverá uma ressurreição. E isso está lá em 1 Coríntios 15, 42 a 44. Paulo compara o corpo atual a uma semente que morre para ressurgir transformada. Então o corpo ressuscitado ele terá incorruptibilidade, ou seja, livre da morte e da doença. Ele terá glória, sem limitações terrenas. Ele terá poder, ou seja, sem fraqueza ou cansaço. E ele terá espiritualidade. Ele será preparado para a eternidade de Deus. E aqui também fica uma dica. Surgiu há pouco tempo um assunto que foi debate em muito lugar. Se haverá tristeza no tribunal de Cristo. Irmão, não acredito nisso, porque o corpo glorificado já está livre desses sentimentos humanos. Dizer que vai haver tristeza no tribunal de Cristo porque meu irmão foi galardoado e eu não fui, cabe entender aqui que uma espécie de inveja, de tristeza. E isso está isento. Estamos em um corpo glorificado. Então o crente, quando morre, ele vai para um lugar onde nós chamamos de estado intermediário. É uma vida depois da morte. Tá? Enquanto morto, o salvo e o ímpio, ele está no estado intermediário. Lucas 16 expressa bem isso. Tá? Então, essa arte está bem bonita. Tira um print para você se aprofundar nela, tá? Mas, basicamente, eu preciso tirar algumas mentiras que, de tanto serem faladas, a gente tem como verdade. Estado intermediário, não tem ninguém dormindo. Então, esse negócio de que morreu, está dormindo, é mentira. Tá? Apocalipse 6 mostra as almas dos justos debaixo do altar de Deus, clamando por justiça. Tá bom? E lá em Lucas 16, mostra que o rico que está em condenação, ele tem consciência. Então já estão, sim, ímpio, num lugar de tormento, esperando a segunda ressurreição, tá? Para ser julgado e condenado. E o salvo já está no paraíso. O que Jesus falou para o ladrão da cruz? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, o que Paulo fala? Eu quero ainda hoje estar com Cristo. Quem morre já vai para o paraíso e a gente entende que já está com Cristo, esperando a primeira ressurreição, aonde o corpo será glorificado, e aí sim estaremos com Cristo e, após mais alguns acontecimentos, entraremos na eternidade. Outra mentira: o inferno não é um castigo eterno.
as almas serão destruídas, a alma morre. Mentira, a alma não morre, tá bom? A alma permanece viva e ela vai ou para o inferno ou para o céu, junto com um corpo glorioso para os salvos e inglorioso para os ímpios. Gente, o homem ele foi criado para viver eternamente. O homem não foi criado para morrer. O que faz o homem enfrentar a morte é o pecado. O salário do pecado é a morte. Assim como por um homem entrando o pecado, e com ele a morte. Tá? Então, tanto salvos como ímpios vão ressuscitar, tá? Para poder viver eternamente. Ou salvo ou condenado. Ou com Cristo ou no tormento eterno. Tá bom? Então esse é o estado intermediário, onde tanto salvos quanto ímpios esperam a ressurreição. Os salvos, a primeira ressurreição. Os ímpios, a segunda ressurreição para a condenação. Então, subtópico 3, uma viva esperança. Tá? Então, o relato sobre a ressurreição de Lázaro demonstra como Cristo abordou o tema da morte de entes queridos. Né? Ele sentiu compaixão, ele chorou, ele se manifestou, ele se preocupou, porque sabia das dores causadas pela morte. Podemos confiar que Cristo se importa conosco nas dores. Ele não só conhece nossa tristeza, mas nos acompanha. O salmista até diz, Salmo 23, verso 4, ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte. Então, assim como Jesus ressuscitou Lázaro, ele mesmo venceu a morte, ele também ressuscitará todos que creem nele. 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17. A nossa esperança final está em Cristo, que nos dá um corpo glorificado e a eternidade ao seu lado. Então, o destino final dos justos, e aqui esse panorama é muito legal, muito bacana. Basicamente, para a gente não se alongar aqui, os justos serão arrebatados. Ainda não é a eternidade no arrebatamento. Tá? A igreja passa pelo tribunal de Cristo, depois pelas bodas do Cordeiro, e depois a igreja desce glorificada com Cristo e vai reinar na terra com Cristo no milênio. Só depois do milênio vem o tribunal do trono branco, o juízo final, como você quiser chamar. E depois desse juízo final é que então entra a eternidade, para salvo e para ímpio. Agora vamos lá, o que é a eternidade? Para os salvos, a gente vai viver eternamente no céu, como a gente aprendeu desde criança? Não. João ele fala de uma unificação entre o céu e terra. Ele vê uma nova Jerusalém descendo do céu em Apocalipse 21. Olha que interessante. Então, Pedro ele diz que a terra ela será purificada pelo fogo. Então essa terra será transformada. A nova Jerusalém desce do céu e nós vivemos eternamente com Cristo, em um novo céu e uma nova terra. E para os ímpios? Bom, o destino dos ímpios é estarem eternamente separados de Deus. Tá? É sofrer eternamente o castigo que se chama segunda morte. O inferno é um lugar real, é um lugar de sofrimento extremo. Apocalipse 20, 10, Jesus falou tanto de inferno e hoje pessoas não acreditam. Tá? É um lugar de vergonha, de inquietação. Jesus disse que lá o fogo não apaga e o bicho não morre. Lá há prantos e ranger de dente. O aniquilacionismo mente, tá? Adventista do sétimo dia, em dizer que é mentira, que todos vão ser destruídos. Se Deus deixar sofrer eternamente no inferno, ele é muito ruim. O próprio Jesus disse, não tema o homem que pode ferir o corpo, mas tema aquele que pode lançar no inferno tanto a alma quanto o corpo. O universalismo ele ensina que todos os homens no fim serão salvos. É mentira. O restauracionismo ensina que o inferno não é eterno, é apenas uma experiência temporária. Mentira. E para purificar o pecador, essa experiência. Se o Espírito Santo, que está aqui na terra, agindo, convencendo, não convenceu, é o inferno que vai convencer. Então o diabo vai para o inferno para quê? Para também ser purificado do pecado? E existe até quem entende no segundo período, o probatório, que ensina que todos, no tempo entre a morte e a ressurreição, terão outra oportunidade. Mentira. Lucas, capítulo 16, é bem claro. Um ímpio sofrendo, querendo uma segunda chance. E a resposta para ele foi, não tem mais chance não. Então é coisa séria, tá? É real, é verdadeiro. E eu faço aqui também um apelo. Cuidado com essas pessoas que ficam falando que foi no inferno. Foi no inferno uma ova. O camarada que fala que foi no inferno, fala que chegou no inferno e viu uma reunião de Satanás. Mentira, Satanás não está no inferno. Efésios 6, ele está nas regiões celestiais. 1 de Pedro 5,8, ele está ao derredor bramando como leão. Então isso é mentira, tá? A Bíblia só fala de um que desceu às partes mais baixas da terra e foi Jesus. E mesmo que fosse verdade, eu não quero ir no inferno, tá? Se Jesus quiser me levar para algum lugar, me leva. Mas eu não queria ir no inferno, não. Então cuidado com essas pessoas que ficam falando isso. Existe até um livro, né, muito famoso, A Divina Revelação do Inferno, etc e tal. Cuidado com isso. Esse negócio que foi no inferno, que viu isso, que viu aquilo. Gente, cuidado, tá bom? Então, gente, eu tentei simplificar aqui o final, mas é bem extenso. Se a gente quiser falar sobre isso,
né? Então te convido aí na nossa playlist, já vamos inaugurar aí mais aulas sobre escatologia, tá bom? Mas essa lição está muito vasta, ela está muito interessante, e o resumo dessa terceira parte é que a doutrina bíblica da ressurreição do corpo mostra relevância para a esperança da vida eterna na vida do cristão. A nossa conclusão diz que esta lição explorou o diálogo entre Jesus e Marta, onde se manifestaram as dúvidas da irmã de Maria juntamente com as questões referentes à doutrina da ressurreição do corpo. O milagre realizado na ressurreição de Lázaro ilustra uma verdade muito mais ampla e profunda. Haverá um tempo em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e terão seus corpos gloriosamente transformados. Essa doutrina pode ser ilustrada por meio do episódio da ressurreição de Lázaro. Então, gente, a mensagem de Jesus, conforme apresentada nessa lição, tem o poder de mudar a nossa perspectiva em relação à vida. Não só em relação à vida e morte. Ter Jesus como a ressurreição e a vida não só proporciona uma esperança para o futuro, mas também transforma o nosso presente de forma notável. Eu quero orar com você para a gente terminar essa lição, agradecer a sua paciência de ficar até agora conosco. E se você ficou até agora, ore comigo, tá bom? Não me deixe orar sozinho. Pai, muito obrigado pela lição de hoje. Obrigado pela certeza, Pai, da tua volta. Obrigado pela certeza de vencermos o pecado, o inferno, a morte e podermos crer, Pai, na nossa ressurreição. Obrigado, Senhor, porque o Senhor venceu a morte e por causa disso nós podemos vencer também. Pai, abençoa a classe desse professor que está ouvindo essa lição. Abençoe esse canal. Faça, Pai, o seu nome crescer nesse canal, em nome de Jesus. Que o Senhor cresça, Pai, e que nós venhamos diminuir. Muito obrigado, Senhor, que nós queremos te pedir, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Não perca a próxima lição, a lição de número 8, tem como tema uma lição de humildade. Não perca também o questionário da lição 7, que a gente coloca logo após colocar a lição. Eu espero ter contribuído com essa lição, espero contribuir também, se Jesus permitir, se ele não voltar, com as demais lições. Deixe nos comentários se você assistiu essa lição toda, suas sugestões, o que você achou dessa lição, qual ideia você gostaria de dar, tá bom? Fique na paz, Deus abençoe sua vida. Um abraço.